Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e nós vamos dar uma pequena pausa no nosso bate-papo a respeito da saúde da pele, sobre as espinhas, porque hoje é um dia muito importante. Dia 27 de agosto de 2015, na verdade todos os anos, é comemorado o Dia do Psicólogo. E hoje nós estamos recebendo o presidente do Conselho Regional de Psicologia da 20ª Região, Gibson dos Santos. Seja bem-vindo, presidente. Obrigado. A gente não podia deixar passar em branco, doutor? A gente tem o nosso dia de falar sobre comportamento, trazer os nossos especialistas, parceiros do programa. Inclusive, desde já eu gostaria de agradecer a todas as parcerias, a Dilza, a Andressa, a Flávia, o Isaac também, todos que já participaram. Seja bem-vindo. É importante a gente até aproveitar esse dia, esse marco, para falar sobre a importância desse profissional para a sociedade, porque a gente estava conversando sobre isso, que mesmo nos dias atuais, ainda há muitas dúvidas e tabus sobre essa profissão, presidente? Isso. Inicialmente, nós gostaríamos de parabenizar a todos os psicólogos que fazem parte do CRP 20, que congrega 4 estados, Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, e dizer que é um momento especial para nós, que estamos à frente da gestão, e colocar que os psicólogos, eles se tornaram importantes ao longo da história. Estamos completando 53 anos de profissão e durante esse período todo, passamos por todo o processo que o próprio país passou. Desde um momento em que a psicologia teve que mostrar sua cara, se colocar diante das atrocidades da sociedade, principalmente passando por esse processo de democratização, e hoje a psicologia consegue estar inserida praticamente em todas as políticas públicas em função de grandes baluartes, como a própria Ana Bock, que desenvolveu trabalhos voltados para essa questão da inserção social do psicólogo e do povo, de modo geral, tendo acesso mais universal ao atendimento psicológico. Presidente, quais são os ambientes que o psicólogo pode atuar? Bem, hoje, praticamente, o psicólogo está inserido em todas as frentes, da saúde, saúde mental, a área comunitária, social, as áreas mais antigas, que a gente chama como organizacional, como a clínica comum, que é a clínica de consultório, e também a área escolar. Hoje são aproximadamente 11 especialidades que nós temos. E de que forma o psicólogo atua no ambiente escolar? Bem, a rede escolar, há uma confusão que acha que o psicólogo vai diagnosticar, certo? Que ele vai clinicar na escola. Na verdade, o psicólogo vai trabalhar especificamente as questões que envolvem a aprendizagem e todos os efeitos na relação social dessa criança com a escola. E a partir daí, ele pode se apropriar de toda a política de saúde que envolve a comunidade, para que receba o apoio necessário, para que essa criança e a família sejam, nesse caso, acompanhados, até para superar essa dificuldade. Agora, presidente, quais são as maiores dificuldades que vocês enfrentam, que os profissionais de psicologia enfrentam nessa questão do tratamento e da psicoterapia, por exemplo? Ainda existe muito tabu, Infelizmente, a psicologia, ela é uma ciência relativamente nova. E algumas pessoas ainda fazem confusão entre o médico psiquiatra e o psicólogo, Muitos dizem ainda que é o profissional do louco, Ainda faz essa associação. Ou confundem, ainda a ideia de que é um adivinho, É alguém que tem uma capacidade
né, paranormal de invasão de mentes, né? Na verdade, nós somos uma ciência, com métodos e técnicas, né, que são comprovadas cientificamente. Nesse sentido, a psicologia ela se coloca, né, diante da sociedade usando todos os métodos científicos necessários para que possa ajudar, né, as pessoas. E a psicoterapia é um dos instrumentos, assim como o uso de testes psicológicos, né, e outras técnicas. O que é exatamente essa psicoterapia? A psicoterapia ela consiste exatamente, né, num momento mais próximo entre o psicólogo e o seu cliente, em que ele vai trazer demandas da sua condição existencial que possam estar interferindo na sua relação com o mundo. E a partir daí, com essa capacidade de escuta do psicólogo, ele conseguir traçar uma linha de trabalho em que o próprio indivíduo tome a consciência, né? E essa consciência seja elaborada no sentido de aprender a conviver ou superar. Agora é importante a gente falar essa diferença entre o psiquiatra e o psicólogo. Pois bem, o psiquiatra, ele é um médico, faz formação em medicina e se especializa, né, em psiquiatria, tendo como prerrogativa a condição de poder receitar, né, utilizar a parte farmacológica, enquanto que o psicólogo faz o curso de psicologia, formação em psicólogo, que dura aproximadamente alguns cursos 5 anos e outros 6, e que, como prerrogativa, ele pode atuar em todas as frentes, né, que nós já falamos antes, de consultório, saúde pública, né, as indústrias, utilizando todas as técnicas que são desenvolvidas ao longo do curso. É importante a gente enfatizar também esse trabalho em conjunto, né? Porque nenhum dos profissionais é menos importante do que o outro, né? Com certeza. Agora, que tipo de consequências, por exemplo, o indivíduo, o paciente, é uma criança, a gente falou sobre trauma na semana passada aqui no Estilo de Vida, pode ter por não ter acesso e ignorar até mesmo essa questão do tratamento da situação que está sendo vivida para o futuro? Na verdade, hoje está mais do que evidente que são os problemas emocionais e mentais que mais afetam o ser humano. Nós somos seres psicossomáticos e, como seres psicossomáticos, nós somos afetados também no organismo a partir da nossa psique. O que ocorre é que as condições de vida, né, o próprio estilo de vida que o indivíduo leva, que gerado um estresse extremo, né, pense bem, crianças hoje estão vivenciando depressão, né, e situações de estresse, e essa estrutura que fica montada no indivíduo, né, a partir dessas condições, podem levar a transtornos mentais severos, se não houver a atuação de profissionais da área de saúde mental. E nesse caso, né, pode chegar ao extremo de tratamento psiquiátrico, precisando até chegar ao uso de medicamentos. Daí a importância do profissional da psicologia na saúde pública, porque ele, de certa maneira, ele já diminui toda a carga possível de chegar lá no consultório psiquiátrico. Então, hoje, o psicólogo se faz importante porque ele transforma esse momento de elaboração, né, de compreensão de como o indivíduo vive, para que ele possa ter uma qualidade de vida, um estilo de vida mais adequado, aprendendo a conviver com os seus conteúdos. Mas, presidente, eu acho que as pessoas estão em casa se perguntando que tipo de situação eu devo procurar o profissional, o psicólogo. Na verdade, eu acredito que todo mundo deveria ir ao psicólogo. Veja, o psicólogo ele é um indivíduo, né, uma pessoa que está capacitada profissionalmente para escuta e para orientação. Muitas vezes nós incutimos
em nossa mente formas de comportamentos que temos como crença ser verdadeiros, únicos e, de certa maneira, difíceis de se desfazer deles, né? Então, isso, muitas vezes, tem pessoas que são muito rígidas, né? E isso se transforma em uma dificuldade. Nesse sentido, né, o profissional de psicologia ele pode, né, e deve ajudar as pessoas a irem aprendendo a conviver, né, com essas dificuldades e, de certa maneira, soltando um pouco mais as amarras, né? Então, o indivíduo para de sofrer mais, entendeu? Então, quando você tem um profissional ali nessa área que te dá esse suporte, facilita e muito, né, você a conviver. Quando a gente sente confiança também, né? Isso, também. Agora, pela sua experiência, presidente, é normal ficar com medo de abrir o jogo, de falar na primeira consulta, por exemplo? É normal, sim, até porque todo o processo, né, envolve uma condição empática, né, e você não vai chegar logo de primeira, né, muitas vezes, colocando tudo. Até porque a gente sabe que na primeira sessão há uma avalanche de conteúdos, né, uma avalanche de informações que muitas vezes, em função da própria ansiedade, né, em que o indivíduo se encontra, em querer dividir isso com alguém, né, ele não consegue falar com tanta lógica, nem com tanta clareza, e só depois é que ele consegue ir, né, a partir das abordagens que são colocadas pelo psicólogo, né, a forma de comunicação que vai ser ali trabalhada, ele pode tranquilamente já ir conseguindo ir elaborando essas questões e transformando a sessão, né, naquilo que ele está buscando, que é se descobrir e, vamos assim dizer, maturar, né, aquilo que está mal elaborado. Autoconhecer, né? Autoconhecer. Agora, presidente, quanto tempo, em média, dura essa conversa? A média é em torno de 50 minutos, 45, muitos até 1 hora. E o tratamento em si? Existe um tempo estipulado, 3 meses, 2 meses, 6 meses, 1 ano? O tempo, né, o tempo em si, ele é definido, aparentemente, pelo próprio paciente, tá certo? Quando ele adentra o consultório, ele mesmo vai também se percebendo, né, e a partir de uma relação terapêutica, esse momento vai surgir, né, em que ele diz, eu estou tranquilo, né, já dá para conviver. Sozinho. Eu estava falando antes, eu acho que eu terminei, né, cortando, né, de que o psicólogo, né, quando ele começa esse processo, né, ele começa esse processo com um objetivo fim, que é ajudar a pessoa, tá certo, a superar suas dificuldades. Tá? Então, no final de tudo, né, o que a gente está buscando é uma sociedade mais equilibrada, porque os maiores problemas hoje que a gente está enfrentando é exatamente um índice alarmante de depressão, né, e de suicídios que tem ocorrido bastante. Uma faixa etária bem precoce, e cada né? vez mais baixa essa faixa etária. Bom, presidente, obrigada pela sua participação aqui no programa Estilo de Vida. Eu gostei muito de trazer esse tema à tona, porque realmente a gente tratava de outros assuntos relacionados com a psicologia, mas até então a gente não tinha falado sobre um profissional, o psicólogo. Realmente nada melhor como o seu dia, né? É pra gente comemorar, tem uma forma da gente comemorar e parabenizar todos os colegas. Então, muito obrigada, parabéns. Obrigado. E até a próxima. Eu agradeço o espaço, em nome do Conselho Regional de Psicologia, 20ª Região. Nos colocamos à disposição e aproveitamos o espaço para convidar para hoje, no dia 27, estaremos realizando um evento não só comemorativo, mas também científico, em que estaremos abordando a psicologia, né, na contemporaneidade, principalmente a temática mais evidente hoje, né, que é a violência, né, que permeia a nossa sociedade, esse momento de intolerância, né, infelizmente, que a nossa sociedade está vivendo. Verdade. Obrigado e contem sempre conosco, tá? Sempre que precisar.
Obrigada mais uma vez. Eu gostaria de parabenizar minha mãe, que é psicóloga também, Oneise Saldanha, e eu esqueci de alguns nomes que são importantíssimos. A Shirlene, a Simone Maia e a Aretusa participam aqui diariamente do programa, trazendo também a Dilza. Dilza, um beijo para você que participa todas as semanas aqui com a gente, de forma direta e indireta também, que na coluna do Jornal do Comércio trouxe para a gente a respeito dessa profissão que é maravilhosa e alguns mitos e verdades, né? Como a gente falou, os tabus dessa profissão que é importante a gente ficar atento. Então, para quem tiver a oportunidade, compre o Jornal do Comércio também para ficar de olho nessas dicas da Dilza. Então, você de casa que está percebendo que hoje a nossa interatividade está um pouco diferente, trazendo as nossas redes sociais para as telas interativas, é muito importante a sua participação. Todos os dias nós vamos jogar algum tema, na verdade, sobre o bate-papo do dia, com a hashtag estilo Amazon Site. É só você marcar o seu vídeo, a sua foto, a sua pergunta. Então fique de olho, viu? Fique ligado nas nossas redes sociais. Não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho com mais saúde da pele para você, com a nossa especialista de hoje. Até já!